Agora, vocês acham mesmo que a candidatura do Boulos subiu no telhado? Do Boulos? Não, ele é o candidato mais forte. É mais forte, ter né? subido. Subiu no telhado aonde? São Paulo? O apoio do PT. Isso não a está contrapartida completamente fechado. Embora o PT não tenha um nome forte, o PT não tem outro candidato forte para apresentar. Então eles vão ter que se unir. E o Boulos está apostando nisso. Tanto é que o pessoal tá vendo ali, sabe, menino pequeno, quando chega, você não pode botar a mão ali. Aí o menino vai e coloca para testar, ver o que o pai e a mãe vão fazer. É mais ou menos o que o pessoal está fazendo aí com o PT, testando os limites até onde vai a paciência do PT para apoiar a candidatura do Boulos. Você acredita, de fato, que o PT vai abrir mão do espaço hegemônico que ele tem em São Paulo para o Boulos? Olha, mas o presidente falou isso. O Lula falou isso na campanha, que apoiaria. Ia apoiar, houve um acordo fechado na campanha. É um argumento mais forte, mas o presidente falou, pelo amor de Deus. O Lula falou também na campanha, falou que, olha, Supremo Tribunal Federal não é um lugar para amigos. A reeleição, vou acabar com a reeleição. Acabar com a reeleição. Já está gostando, não é um lugar para os amigos, não é um negócio para expor. É um atraso, indicação de... a palavra dele foi, é um atraso. Mas ele está dizendo agora que aí ele está ainda o Zanin não é amigo dele. Defesa dele, hein? O Zanin não é amigo dele, essa é a defesa. Ah, não? Ele conheceu recentemente. Não, é advogado. Em relação Chamou o ministro. O Lula se sentia devedor do Zanin pelo trabalho que fez como advogado de defesa dele e acha que o Zanin é uma pessoa de absoluta confiança dele. O Lula só vai nomear para o Supremo e para tribunais superiores quem ele saiba que pode meter a mão no telefone e o cara atende. Aí o cara atende. É isso que ele quer e tem dito isso na intimidade lá dos amigos dele. Não vou cair mais na bobagem de indicar, Isso ele falou mesmo. de indicar pessoas que não atendem o meu telefone. Agora o Gilmar Mendes falou aqui, falou que não vê Agora, nenhum de alguma problema em maneira, relação a sempre isso, foi porque assim. todo mundo indica pessoas que têm algum tipo de relação. Ele Peraí, falou isso. tá chegando. Chegou o assunto. Chegou o assundo. Eu sou, na verdade, com essa mesa, eu me sinto quase um alimento. Para ser digerido por vocês. E aí, tudo bom, mano? Porque eu sou uma pessoa muito gulosa, ministro. Tudo bem. Tudo bom, não? Declaro aberta mais uma reunião da Confraria do Brito, desta vez em torno do ministro Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ministro, agora sim, agora pode ser que o senhor se aborreça. Por que o senhor ganhou o título recente de campeão de voos na FAB? Na verdade, é porque há uma norma sobre isso e eu cumpro a norma. O que a norma diz é que você pode usar aviões da FAB em 3 circunstâncias: saúde, serviço ou segurança. Infelizmente, Noblar, eu sou um dos ministros mais atacados, mais agredidos, mais xingados, que tem mais representação na justiça, na polícia, contra toda sorte de ameaça de agressão. Há, inclusive, pessoas obcecadas contra mim, obsessão, políticos, inclusive. E isso desperta, infelizmente, um ciclo de violência. Então, o que aconteceu é que, em razão, sobretudo dos eventos pós-8 de janeiro, houve uma determinação da equipe de reforço dos procedimentos de segurança. Então, o Ministério da Justiça e Segurança Pública já tem uma pauta pesada, uma pauta difícil, e o 8 de janeiro fez com que essa pauta se tornasse ainda mais carregada. Por isso, todos os procedimentos de segurança meus hoje são muito rigorosos, o que inclui a mudança de rotina em tudo que você imaginar, entre os quais esses deslocamentos. Essa é a razão pela qual eu tenho esse encargo, esse ônus, eu diria. Por que é tão difícil pegar o senhor numa pergunta? Pelo menos o pessoal lá, os bolsonaristas, se queixam muito de que quando eles convocam o senhor para ir ao Congresso, eles sempre se dão mal.
É porque quem caminha com a verdade tem resposta para tudo. Basta você colocar a verdade na mesa. Só isso. Aí é fácil. E agora vão chamar o senhor para ir lá. O seu nome está lá na lista, no plano de trabalho da relatora da CPMI do 8 de janeiro. O senhor vai? O senhor está... Eu já fui 6 vezes no Congresso, então... No espaço de quanto tempo? De 3 meses, basicamente, né? Então, essas idas múltiplas mostram que, na verdade, o tema já está até esgotado, eu diria. Porque eu já falei de 8 de janeiro em dezenas de entrevistas, inclusive no My News. Já falei no Congresso Nacional 6 vezes. E não tem mais nenhum fato a rigor que seja novo em relação a isso. Não tem motivo para fazer CPI? A CPI é uma questão mais política mesmo, da disputa daqueles que querem criar uma tentativa de substituir a verdade por uma, eu diria mais do que uma invenção. Eu diria uma versão, muitas vezes, anedótica dos fatos. Por exemplo, eles dizem que o 8 de janeiro foi uma ação de infiltrados. Só que nunca apareceu um infiltrado, um ou uma que seja assim apontado. Eles dizem, não, houve omissão. Omissão de quem? Para quê que criaram essa tese da omissão? Para tentar dividir responsabilidade em relação ao que, obviamente, quando você tem uma tentativa de golpe de Estado, destruição de prédios, etc., como é que você vai querer criar uma repartição de responsabilidade entre os autores e as vítimas? Nós somos vítimas. Nós não somos coautores do 8 de janeiro. Nós somos vítimas do 8 de janeiro. E é isso que vai ficar mais uma vez evidenciado. Então posso ir na CPI até mais de uma vez. Se quiser, eu vou mais de uma vez. Mas então, porque falo você todos os vai. detalhes. Sim, claro que eu vou. Eu já fui em 6 comissões diferentes da Câmara e do Senado. Mas confesso com que convite. o senhor irá até com certo prazer, né? Eu irei mais de uma vez, isso eu posso afirmar, porque é tanta história para contar desde o dia do segundo turno, desde o dia 31 de outubro até hoje. Na verdade, se quiser me convidar mais 5 vezes, eu vou 5 vezes lá. Para contar essa história da tentativa vil, baixa, de um golpe de Estado no Brasil, de uma extrema-direita violenta, abjeta, que tentou, de fato, depor um governo legitimamente eleito, tentou fechar o TSE, fechar o Supremo, prender os ministros do TSE, ministro do Supremo. Essa é a verdade. E não adianta querer dividir responsabilidade conosco. Porque não fomos nós que tentamos fazer isso. Foram eles que tentaram fazer, mas não conseguiram. Agora, por que o senhor não aproveita, só desculpe, por que não aproveita a ocasião e conta uma história nova sobre o golpe? Porque aparentemente já se contou muita coisa sobre o golpe. Mas eu acho que tem coisa nova para contar e que o senhor está guardando. É porque eu tenho um livro de memória sendo escrito para publicar daqui a 20 anos. Aí tu quer esvaziar o meu livro. Mas dá uma palhinha aqui pra gente, pelo menos. Sabe que o senhor... Porque não A gente publicar, edita, né? Mas sabe que o senhor me lembra? O Zé Múcio, quando virou ministro das Relações Institucionais do Lula, no segundo governo Lula, salvo engano, eu disse para ele, faz um diário, você vai para uma posição estratégica, vai ouvir todo mundo, todos os políticos, não sei o quê. E ele começou a fazer o diário, ele me disse na Mas época, nunca publicou, né? Não! Aí depois ele me disse, olha, rasguei, queimei tudo, não sei o quê. Eu disse, mas o que é que houve? Disse, não, depois da última conversa que eu tive, não dá nem para guardar. Eu disse, com quem foi a conversa? Ele disse, com o Eduardo Cunha. Que era o presidente da Câmara. E agora eu garanto que eu vou publicar. Chama Memória dos Três Poderes. É mesmo? Pronto. Tá fazendo mesmo ou é brincadeira? Tá aqui, ó. Mas daqui a 20 anos eu escrevo. Nossa. Memória dos Três Poderes. Ministro, a leitura dos jornais indica uma conversa sobre que uma suposta interferência na Polícia Federal, nas investigações da Polícia Federal sobre membros do Congresso, resolveriam os problemas de maioria do presidente Lula, que aí ficariam todos felizes. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Como seria a abordagem e a possibilidade de interferência na Polícia Federal do presidente Lula via o senhor, o trabalho do senhor? Como é que o senhor avalia esse noticiário? O presidente Lula nunca pediu, nunca cogitou, nunca tratou desse assunto comigo, nem vai tratar, porque essa não é a visão dele. Então, polícia, política. A política deve debater os seus temas. A polícia é vinculada, no que se refere às investigações, ao Poder Judiciário, não é nem ao Poder Executivo. Eu não tenho poder nem de mandar investigar o ritmo,
ou parar a investigação. E o presidente sabe disso, claro que sabe. Então, ele nunca me pediu, nem vai pedir. E isso não vai acontecer. O que há que é meu dever, como ministro, acompanhar, supervisionar as investigações no que se refere ao cumprimento da lei. Porque se um delegado ou um agente descumpre a lei, ele está sujeito ao poder disciplinar que eu represento em nome do presidente da República. Aí sim. Mas eu não tenho poder para dizer ao juiz de um estado qualquer para fazer ou deixar de fazer uma busca e apreensão, para fazer ou deixar de fazer uma prisão. Então, isso realmente não é este o caminho, não é esse o tema. Acho que o tema político que deve ser tratado é do diálogo, das propostas, do programa, como você medir o programa. Agora, intervenção política na polícia, isso certamente não está na agenda. Alguém fez essa abordagem com o senhor ou insinuou? Jamais. Porque sabe que comigo não tem espaço. Foi isso que o senhor teve que explicar ao Lira? O Lira não sabe disso? O presidente Arthur Lira, chefia a Câmara, me telefonou e disse, você pode vir até aqui, no caso a residência dele? Eu disse sim, claro. Como já fui outras vezes, irei outras tantas vezes. Até como membro do Congresso Nacional e também como membro do governo. Ele perguntou o que tinha acontecido, eu informei a ele o que tinha acontecido, do ponto de vista técnico-jurídico, e faço isso com todo mundo. Não foi só com ele. Todos os deputados, senadores, governadores, membros do Ministério Público, advogados, enfim, que tenham alguma dúvida sobre o procedimento da Polícia Federal, é meu dever esclarecer. Mas não aquilo que a Polícia Federal vai fazer. Não, com certeza. Aquilo que efetivamente ela fez. E eu disse ordem judicial, foi isso, uma diligência, etc. Ele é investigado? Não. Porque se ele fosse investigado, o processo não estaria em Alagoas. E quem vai decidir se ele passa a ser investigado é a Polícia Federal? Não. Quem decide é o juiz lá de Alagoas. Mas, de certa forma, ele estava atribuindo a um movimento do governo essa operação, né? E isso continua na cabeça dele? Há uma irritação? Eu creio que não, por uma razão. A investigação é do ano passado. Então, se fosse o caso de cogitar um comando do presidente da República, quando os fatos aconteceram e quando a investigação começou, o inquérito foi instaurado, o presidente era Bolsonaro. Então, a consequência lógica é que Bolsonaro mandou investigar Arthur Lira. Porque o inquérito é do ano passado. E ele está andando no seu ritmo normal, sob comando de um delegado que eu não sei quem é, sob supervisão e controle de um juiz que eu não sei quem é. Então, realmente, não há nenhum espaço para isso. Agora, há espaço e necessidade de afirmar que, no nosso governo, essa é a orientação do presidente que eu tenho executado, a gente não persegue ninguém, não protege ninguém. Assim como eu não digo e não direi, faça algo contra alguém, também não digo e não direi, deixe de fazer algo contra alguém. Foi coincidência, então? Creio que, na verdade, já foi até publicado, houve até eventos externos à própria deliberação da polícia. Por exemplo, alguns dos alvos estavam viajando. Então, a ordem judicial era recentemente, um jornalista me perguntou, o timing da operação. Mas o timing é porque 2 dos alvos estavam fora do Brasil. E era necessário esperar que eles voltassem. Então não houve arbitramento político, nem do conteúdo, nem do momento da decretação. Mas politicamente o importante é saber o seguinte, ministro, isso continua afetando o humor do presidente da Câmara a ponto de interferir nas relações dele com o governo? Ou o senhor saiu dali convencido de que ele... Bosco, eu não sou especialista nos humores do presidente Arthur Lira, nem de qualquer outro, porque não é meu ofício. Eu realmente, assim, olho para a missão, olho para a lei, olho para a Constituição e sigo aquilo que é o certo fazer. A conversa com ele foi educada, gentil, até porque, como eu respondi há pouco, eu não deixo espaço para outro tipo de abordagem. Todo mundo sabe que comigo não tem ajeitamento. Que ninguém vai chegar e vai propor um jeitinho. Todo mundo sabe disso. Então, com a graça de Deus, ninguém propõe. E por isso a conversa é sempre gentil e educada, porque se dá no patamar necessário. Agora, eu espero que isso não interfira na política. Porque, imaginemos, nós temos quantas investigações hoje contra políticos no Brasil? Centenas.
Se cada operação resultar numa crise política, a gente vai ter uma crise política por dia. Porque todos os dias temos operações relativas aos mais variados fatos. Vou dar o exemplo de hoje. Houve uma operação contra um membro do Poder Judiciário em um estado. Isso gera uma crise com o Poder Judiciário. Um desembargador de um tribunal foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje. Isso gera uma crise com o Poder Judiciário? Não, claro que não. Então você tem que distinguir o que é o indivíduo e o que é a instituição. A instituição, obviamente, não está sob ataque do governo, pelo contrário. Nós temos o maior respeito pela instituição parlamentar. Agora, isso não significa que investigações contra um ou outro integrante não irão evoluir, porque é não só uma possibilidade, como uma imperatividade que essas investigações evoluam nos termos do que o Poder Judiciário decidir. Ministro, se... O caso do Lira é um inquérito estadual. Tem um inquérito federal. O senhor já andou comentando sobre ele, até no início do programa, que é sobre o 8 de janeiro. E esse processo todo que levou à invasão do Congresso, do Planalto e do STF. Na sua perspectiva, essas investigações chegam a parlamentares federais, chegam ao Congresso Nacional, a deputados federais, senadores? Eu vou te responder objetivamente. Hoje já há parlamentares que são investigados. Isso não é uma intuição, é um fato. Existem parlamentares federais que, infelizmente, figuram nesses inquéritos relativos ao 8 de janeiro, na condição de incitadores, organizadores, etc. Eles estão lá. Serão, posteriormente, processados criminalmente? Não sabemos. Mas que há parlamentares federais que fizeram postagens, que apoiaram, que incitaram, que celebraram. E por isso são investigados. Por decisão nossa, política, não. Por decisão do Poder Judiciário. Então, essas investigações vão prosseguir. Porque o 8 de janeiro deve ser esclarecido, voltando ao tema que Noblar propôs, em todos os detalhes e todos os meandros, e eu tenho me dedicado a isto, agora falando sério, porque é uma espécie de profilaxia, é uma espécie de prevenção. Você percorrer todos os caninhos, todos os meandros, todos os poros daquela tragédia, significa preveni-la em relação ao futuro e valorizar a democracia como valor fundamental, que foi vitorioso. Se nós pegarmos, recortarmos a história brasileira de 85 em diante, afirmo, não houve um teste de estresse mais duro sobre a democracia brasileira que como foi este de 31 de outubro, ou até um pouco antes. Eu diria até um pouco antes. As múltiplas tentativas de fraudar a eleição, a máquina de fake news e de mentira na eleição, mas, sobretudo, de modo abertamente violento, de 31 de outubro em diante, até o 8 de janeiro. Ministro, a relatora da CPI, do Congresso, a CPI mista, Elisiane Gama, que é uma senadora do Maranhão, e que sempre foi uma aliada política do senhor, pediu algum tipo de colaboração do Ministério da Justiça com relação aos trabalhos que a CPI vai realizar, procurou contato com o senhor sobre a atuação da CPI, alguma interação entre o Ministério da Justiça e a CPI já institucionalizada, já formalizada? Não, na verdade não, nem formal nem formalmente. É praxe que nas CPIs os presidentes ou relatores peçam a colaboração da Polícia Federal, do TCU, da Receita Federal. Eu creio que isso ainda ocorrerá, mas até o presente momento eu não conheço nenhum ofício, mas se acontecer, haverá designação por esses órgãos todos, porque é uma tradição, de técnicos para auxiliar, enfim, mas realmente então, até agora não. O Ministério da Justiça se dispõe a colaborar com a CPI, fornecendo pessoal especializado? E colaborar na medida do que for legalmente possível. Por exemplo, em relação a inquéritos que tramitam em segredo de justiça. A Polícia Federal não pode, ao seu critério, compartilhar informações. Dependeria de uma decisão do Poder Judiciário. Então vamos imaginar esses inquéritos que o Casado mencionou.
São dezenas, na verdade, de inquéritos. Então, amanhã a CPI oficia e pede cópia de um inquérito. Qualquer pedido dessa natureza, por exemplo, tem que ser submetido ao relator dos inquéritos, ou juiz dos inquéritos. Porque a essas alturas nós temos inquéritos no Supremo, mas tem inquérito também nas primeiras instâncias. Por várias razões. E vocês vão me perguntar quantos? Eu digo, eu não sei. Porque ninguém sabe. Quem é que sabe ao certo se no estado do Ceará existe lá um inquérito tramitando por conta do acampamento na porta do quartel? Eu não sei, não existe um controle centralizado disso. Mas há de existir. E aí, se for os que tramitam no Supremo, o relator, o ministro Alexandre. Se for esses que tramitam nos estados, aí, agora, claro, o juiz de cada inquérito. Agora, me diga uma coisa, é lenda ou é fato que nem o ministro da Justiça fica sabendo quando a Polícia Federal vai fazer uma operação? É absolutamente verdade. Absolutamente verdade. Eu só sou informado no momento em que a operação está ocorrendo. E acho isso positivo. Mas eu não é acordado 1h da manhã, você vai avisar? Não, porque nenhuma é 1h da manhã. 6 da manhã? Não, avisando que tá. Às 6 vai bater na porta do parlamentar. Não, realmente não. Eu sei no momento da operação. No momento, olha, está acontecendo isto e aquilo em tal qual lugar. Então é sempre às 6 mesmo, né? Às 6 da manhã. E aí eu sei, mas antes não, antes não. Coisa das 6 e eu nem peço, e nem pediria por várias razões. Uma delas é que é uma autoproteção. É uma autoproteção, proteção minha. Então eu realmente não quero saber, claro que no momento que acontece, eu quero saber o que aconteceu, por quê? Porque é meu dever prestar contas. Está no artigo 87 da Constituição. Ou seja, o que é que eu digo para o presidente? Para o presidente da República, para você, para ela, para todo mundo que vai me perguntar. Eu nunca digo nada. Não. O artigo 87 da Constituição Federal diz que eu exerço uma atribuição como ministro. Então, claro que eu tenho que saber o que está acontecendo. Essa prestação de contas devia incluir o jornalismo, não? Hã? Você não acha que... Mas eu faço o tempo todo. O problema é que o dia é escasso por tanto de coisa que eu faço. Mas há nesta mesa testemunhas que eu atendo muito jornalista. Muito mesmo. Pessoalmente. A partir de que horas? De 6 da manhã. Ô, ministro, 6 horas não é para ligar para o senhor, eu só durmo depois disso. Ministro, você estava falando da sua segurança, da preocupação que aumentou muito em relação à sua segurança. Esse gráfico aqui mostra você na internet. Você está vendo como aumentou a sua popularidade na internet. Você é uma intimidade, né? Esse eu aprendi com você. E aqui são as principais perguntas que fazem a seu respeito. Tem, inclusive, perguntas sobre quantos processos você responde. A lenda do Juiz Brasil. Exatamente. Isso desperta, quer dizer, você hoje é uma pessoa muito reconhecida na internet, assim, pela turma da internet, a galera da internet te celebra ali na internet. Isso te cria mais problemas com aliados ou com adversários? É inerente à vida a existência de zonas de afetos positivos e afetos negativos. Isso existe de um modo geral na nossa vida privada, na vida pública também. Então eu diria, Mara, que isto é enormemente positivo. Isso, para mim, é um motivo de alegria, porque significa o reconhecimento ao trabalho. E os percalços que são criados, os obstáculos, eu, sinceramente, passo por cima, com muita tranquilidade. Hoje mesmo, uma colega de vocês me perguntou se eu estava dormindo bem. Eu digo, com a graça de Deus, porque eu não faço nada errado. Eu tenho fé, eu caminho com a verdade e tenho muita coragem. Então eu durmo toda noite. Aí tem um ou outro que bota uma fofoquinha, aí passa uma historinha, inventa não sei o quê, porque não sei quem. Porque, olha, o presidente Lula, segundo certas fontes, já brigou comigo para mais de 50 vezes. Nos últimos... Brigou hoje, brigou ontem, só que ele não brigou comigo, garanto isso para todo mundo. Mas botam aí, quem
quem desperta esses afetos negativos, vamos chamar assim, coloca lá uma notinha, uma intriguinha no negócio. É uma forma, é um eufemismo. Não, eu tinha É um eufemismo que eu encontrei. Principalmente para quando ele sair, você vai falar mal. São afetos negativos. Então, aí, Mara, realmente eu não me importo com isso. Realmente, eu aprendi. Eu tenho 55 anos. Quando eu entrei na política, eu tinha 38. Eu sofria demais. Sofria horrores. Era juiz até. Eu saí da magistratura, federal. juiz federal, aqui em Brasília. Juiz da 23ª Vara. Aí, porque eu não estava acostumado com aquela intensidade de afetos negativos. Aquela hiperconcentração de afetos negativos. Também, né? Mas a toga protege demais. A toga protege demais. Quando você tira o sofrimento. E aí depois eu fui me acostumando a entender que é inerente às imperfeições humanas e você vai passando por cima. Agora, a parte ruim, Mara, a parte ruim, que eu faço questão de tratar com a maior gravidade, porque de fato é a materialização do ódio. Então, nesse período, sobretudo de janeiro para cá, não cabe nos dedos das mãos a tentativa de agressão que eu já sofri. Domingo, num avião, num voo comercial. Domingo, um cidadão queria me agredir dentro do avião. Esse domingo, nós estamos gravando... Para o próximo. Para o próximo. Pronto. Então, no outro. Enfática manifestação de afeto negativo. Exatamente. E que não se materializou porque houve contenção. E isso acontece, Casado, por quê? Porque o ódio foi transformado numa ferramenta de luta política pela extrema-direita, pelo fascismo. Você está viajando com segurança? Sozinho? Eu vivo com segurança. Eu fui obrigado a viver com segurança. Porque tentaram agredir em casa, no shopping, com filho, sem filho, com mulher, sem mulher, todas as circunstâncias que vocês puderem imaginar. Essa é a vida política de quem enfrenta o fascismo. Agora eu não recuo, eu não baixo a guarda, eu não tenho medo dessa gente. Tem um político aí obcecado por mim. Ele é um cara perigoso. Quem é? Fala. Um desvairado aí, não merece ser qualificado. O nosso telespectador, o leitor, ou o que seja, merece que o senhor diga quem é. Porque você sabe, o que você diz aí. Porque a gente adora nomes. E aí, o que acontece? Ele sabe atirar. Então imagina vocês viverem com uma pessoa obcecada, que destila ódio de manhã, de tarde, de noite. É o senador Marcos Duval? Tu que o dizes, diria a Bíblia. Aí, só que ele sabe atirar, entendeu? Eu lá sei o que passa pela cabeça desse senhor. Então, além dele, você já teve outras ameaças de morte? Concretas, assim? Bosco, de janeiro para cá, eu devo ter entrado já... Eu não sei nem te quantificar as representações que eu já entrei em polícia, Ministério Público, Conselho de Ética da Câmara, do Senado. É essa a vida. Por quê? Que eu acho curioso. E ainda assim o senhor se diverte. Claro, sabe por que eu me divirto? Porque quando querem me levar lá para a CPI, eles dizem assim, não, é por conta das omissões do ministro Dino. E eu fico rindo, porque eu sei que não é por conta de omissão coisa nenhuma. É por conta das ações. Por isso que essa gente quer lá para promover retaliação pequena. E achando que vai me intimidar e que eu vou tremer as pernas, eu tremer a mão, tremer a voz. Porque por causa disso ou daquilo. Não chamaram 10 vezes no Congresso? Eu fui todas as 10. Recorde na história, você que acompanha a política há mais tempo, né? O senhor quer dizer com quem com isso? Mais velho. O senhor quer dizer o que com isso? Não se explique. Eu faço minhas pequenas vinganças, né? Agora, eu tenho direito. Viu? Um afeto positivo. Tá aí. Eu te afirmo que nenhum ministro foi convocado ou convidado tantas vezes. Eu posso reivindicar no curto espaço de tempo. Ministro, o senhor já foi Foram juiz, 60 e o senhor já tantos, foi 68, juiz, né? o senhor já foi juiz, o senhor já foi governador, agora ministro. O que é mais perigoso? O que provoca mais afetos negativos? Ser contra o bolsonarismo, contra o fascismo, contra a extrema-direita. Olha, eu fui juiz, julguei traficante de droga, julguei assaltante de banco. Julguei, era juiz criminal.
fui deputado federal, fui governador chefiando a polícia, as polícias estaduais, enfrentando situações difíceis no sistema penitenciário, no enfrentamento à criminalidade de modo geral. Sou ministro da Justiça. Nada é mais perigoso por conta da violência dessa gente. Violência que você vê desde o olhar. Eu estou no avião, um avião comercial, eu estou aqui no restaurante, eu estou no cinema. A violência começa do olhar. Aí eu já sei para onde ela vai evoluir. Agressão verbal ou ameaça ou não sei o quê. Isso já aconteceu dezenas de vezes. Quantas vezes isso não aconteceu um pouquinho para trás, mas enfim, fruto dessa mesma coisa que o senhor está falando, com o ministro do Supremo. Eu me lembro que isso aconteceu com o Gilmar Mendes, eu me lembro que isso aconteceu com Lewandowski, com o Luiz Roberto Barroso. Barroso em Nova York. Ministro, mas isso não é desacato à autoridade? Há uma polêmica sobre a existência mesmo dessa figura penal, né? E eu prefiro não aplicar exatamente. O que eu faço normalmente, a equipe encarregada toma as providências. Quando é caso de prisão em flagrante, a prisão em flagrante é feita. Já foram feitas algumas. Já, sim. Já. Uma vez num shopping aqui em Brasília. Porque a pessoa partiu para cima mesmo? E eu com esposa e 2 filhos, um dos quais criança. E o que essas pessoas dizem quando vão para cima? Chamam de quê? Chamam você de fascista? Chama de comunista e parte para cima. Não, aí é uma coisa gentil. Aí é afeto positivo. É daí para baixo. Comunista até comparativamente é elogioso, é afeto positivo. Uma das coisas que irritou muito os bolsonaristas foi a questão das armas, né? Que o senhor partiu para cima, fez aquele recadastramento. Um dos que me agrediu dizia, eu sou CAC, eu sou honesto. Aí gritava em cima de mim. Eu digo, então por que ele não recadastrou a arma dele, né? É um perigo o senhor estar com a arma na mão. O senhor, essa pessoa descompensada é uma pessoa perigosa, né? Agora, como é que tá? Qual o balanço que já dá para fazer? Quantas armas já foram aí apreendidas nessas operações? Nós terminamos, Denise, uma fase, que é a fase do recadastramento. Não apreendemos a arma, a não ser das pessoas que tinham mandado de prisão. Então, o cidadão dizia, eu tenho uma arma. E você cruza e identifica que ele tem um mandado de prisão por homicídio. E ele tem uma arma. Aconteceu. Dezenas de casos. Ele tem um mandado de prisão porque agrediu a mulher. E ele tem uma arma. Então, claro que nesses casos... casos, obviamente, houve o cumprimento dos mandados e, obviamente, a apreensão das armas. Nós estamos agora com a proposta do novo decreto, encaminhado ao presidente, para aí ele decidir alguns temas. Nós estamos, em linhas gerais, retornando ao sistema vigente antes do governo Temer-Bolsonaro, certo? Porque o Temer até que não mexeu nisso, mas o governo Bolsonaro. Então nós estamos voltando mais ou menos à parametrização que vigorava antes do governo Bolsonaro. E com isso um equilíbrio e um controle de armas. Entre o Exército, que é quem fazia o controle dessas armas, né, desses CACs, e o Ministério da Justiça, como é que está essa... Porque eles têm muita informação que, cruzada com as informações do Ministério da Justiça, permite uma ação mais eficiente de controle. Até que eles têm sido muito colaborativos, até invocando o nome que já foi citado aqui, que é do Múcio, né? Ele tem dialogado muito conosco. Ele designou alguns oficiais do Exército que participaram do grupo que nós temos no Ministério da Justiça, são consultados permanentemente. Até agora nós temos 99% de concordância. Antes de vir para cá, eu estava arbitrando alguns pequenos temas e que havia dúvidas sobre competências do Exército, da Polícia Federal. Por exemplo, sobre comercialização de armas. Isso. Nós fizemos uma distinção. A Polícia Federal fica com, vamos chamar assim, com varejo, e o Exército com controle de importação, exportação e fabricação. Então, uma repartição de competências. CACs que ficaram com o Exército, nós estamos propondo que passe à Polícia Federal. Colecionadores, caçadores, atiradores. De um modo geral, tem assim, as armas das próprias Forças Armadas e das forças ditas auxiliares, no caso as PMs, o controle fica no Exército.
todas as demais armas particulares, enfim, passam para a Polícia Federal. Então são esses ajustes que nós estamos fazendo. Tem a intenção de fazer alguma campanha de desarmamento? Sim. Quer dizer, das pessoas entregarem as armas faremos. destruídas? Sim, faremos, inclusive com indenização. Uma Agora desconstrução dessa isso, política de... Claro. A sociedade civil, recentemente, aquele movimento do Rio... Viva Rio? Viva Rio. Viva Rio, enfim, o Impulsor da Paz, com o Igarapé, com outros organismos, fizeram o evento do Cristo Redentor, com apoio da Igreja Católica, que marcou o start dessa campanha da sociedade civil, e haverá uma campanha do governo. A partir do momento em que haja o novo decreto, com o novo marco normativo, aí faremos uma campanha com incentivos financeiros, enfim, e campanha também pedagógica, para reverter essa ideia do armamentismo. Na extensão desse assunto das armas, durante esse processo todo de reavaliação que vocês fizeram e tal, foi constatado em algum momento, de forma concreta, o uso dessas concessões e licenças na escala que foi dada pelo governo Bolsonaro para entrar no mercado de armas, fazer comercialização indevida e etc., por parte dos CACs? Nós identificamos desde CACs vendendo armas para quadrilhas, organizações criminosas, como identificamos também lojas que adotavam procedimentos, a loja formalmente existente, mas adotando procedimentos clandestinos, resultando também em armas sendo comercializadas para quadrilhas. Eu lembro de uma operação que foi feita no Rio de Janeiro, em que houve a apreensão de mais de 1.000 armas, numa só operação. Então, isso é meio que cotidiano. Nós temos tráfico, de milícia, dessa Sim, turma. claro. Sobretudo essas organizações criminosas mais conhecidas, né? Essas que são mais conhecidas, como PCC, CV, porque é uma coisa de fácil infiltração, né? E aí armas legais foram usadas para intuitos ilegais. Havia também em relação a munições. Chegou a ver o fechamento de clubes de tiros? Clube de tiro, nós estamos propondo uma nova regulação, que hoje é muito fácil abrir um clube de tiro. Então nós estamos propondo regras mais rigorosas. E vai passar pelo Congresso? Essa Não, tudo é decreto. Tudo Tudo é decreto. Porque no campo a gente não vai mexer em caça de subsistência, porque de fato é um tema que tem importância. E na hora que você mexe, por exemplo, no porte, o que o Bolsonaro fez em relação ao porte? A efetiva necessidade, que a Lei 10.826 fala, passou a ser presumida mediante autodeclaração. Então você, Mara, chegava na Polícia Federal e dizia: eu tenho uma chácara e eu preciso de uma arma. Bastava, segundo o decreto do Bolsonaro, que você fizesse essa declaração, que a efetiva necessidade que é falada na lei passava a ser presumida. Nós acabamos com isso. Então, para campo e cidade, não se presume mais a efetiva necessidade. Você declara e prova. E com isso você vai restringir fortemente a proliferação irresponsável que houve nesse período, assim também a restrição de quantidades. Nós vamos reduzir todas as quantidades, reduzir os calibres, reduzir a quantidade de munições, para que com isso você tenha um parâmetro mais racional, mais equilibrado. Ministro, nós estamos falando... Tem um personagem oculto em toda essa conversa até agora, que chama-se Jair Messias Bolsonaro. Ih, nem tinha me dado O senhor... conta disso. Hein? Não tinha me dado conta disso, mas você tem razão lá. É afeto positivo, cara. Não adianta. O senhor foi juiz durante um bom pedaço da sua vida, tem uma experiência política notável. Eu queria saber o seguinte: com base nessa sua experiência judicial e política também, como o senhor enquadraria na lei hoje Jair Messias Bolsonaro? O que eu posso mencionar é que uma lei só não basta. É preciso realmente um conjunto de leis, eu diria quase que um código inteiro, né? Porque o Bolsonaro, ele primeiro deve ser enxergado sob a ótica política. Eu vou falar das duas que eu posso falar: política e jurídica. Há outras óticas que não me competem porque eu não tenho formação médica. Mas a política e a jurídica. Do ponto de vista político, o Bolsonaro é retrato do quê? É retrato
de um momento da história da humanidade em que o extremismo nazi-fascista, que marcou meados do século XX, voltou à moda no mundo. O Bolsonaro, portanto, é a expressão brasileira de um fenômeno global. Esses etos de ódio, de inseguranças gerais, gerando demandas por líderes supostamente fortes e capazes de solucionar os problemas, não é algo puramente brasileiro. Então, o Bolsonaro politicamente tem uma base social que nutre o bolsonarismo para além da figura dele. Ou seja, vamos imaginar que ele fique inelegível. Ainda assim, o bolsonarismo subsistirá, sim, como expressão do nazifascismo do século XXI no Brasil. Se cumprir o salgado. Ele tem raízes, tem pessoas que se identificam com o armamentismo, com o preconceito, com a violência, e que, às vezes, e aí também nós temos que enxergar nossas próprias falhas, nós do campo democrático, popular, de esquerda, progressista, socialista, enfim, social-democrata, o nome que nós queremos dar, também os nossos erros levam a que este extremismo encontre solo fértil, por vezes. Por exemplo, quando você tenta combater um extremismo com o outro. Esse é um erro básico, porque você não anula um extremismo com outro extremismo. Isso, aliás, é um debate da Terceira Internacional Comunista da década de 20 do século XX. O Azedo estava lá. É isso, o Azedo ele já... O Azedo estava lá. Olha o sorrisão. Pronto. Lembra bem, não lembra? Lembra bem. Então, Esse afeto positivo seu, Mas isso levou ele a uma nostalgia cívica. ele lembrou logo de Dimitrov e do debate de classe contra classe, né? Foi Como bom exatamente. historiador, Azedo conhece essas Os coisas. comunistas alemães trataram a social-democracia como social-fascismo, Exatamente. como se fosse a mesma coisa que os nazistas. Isso foi um erro terrível na Alemanha, na Assim- República de Weimar. Assim aconteceu. E era a Ele ideia está de se que referindo a isso. a social-democracia era a expressão da burguesia e, portanto, era igual ao nazismo. Exatamente Eu isso que gosto muito de aconteceu. história, então onde ele Claro, falou, foi o eu que eu fui lá. disse. Não, Testemunho ocular. Me apressei a dizer. Provavelmente ele estava no Estava Congresso. lá. Mas siga, prossiga. Então, como, às vezes, obviamente, como toda pessoa, nós, políticos deste campo, mais à esquerda, também erramos, óbvio, isso também fortalece o terreno fértil onde esse extremismo de direita viceja. Agora, do ponto de vista político, eu acho que a passagem do Bolsonaro como uma figura hegemônica está esgotada por uma série de razões, inclusive as razões jurídicas. Porque aí, voltando ao que dizia no começo, ele tem muitas ações, ou inquéritos, ou investigações. E isto faz presumir que, mesmo que nem todas sejam procedentes, que nem todas cheguem ao seu termo, alguma delas irá. Por quê? Porque na presidência da República, ele não se comportou propriamente num território de lealdade à lei. Hoje, por exemplo, eu estou enviando à Polícia Federal o caso dos auxílios taxistas e auxílio caminhoneiro. A CGU faz uma auditoria e identifica morto recebendo, identifica CPF que não existia, carteiras vencidas, aposentados, e por aí vai. seguro defeso. E por aí vai. Auxílio reclusão e assim em diante. Por que aconteceu isso? Porque ele tinha uma ânsia desesperada de vencer a eleição a qualquer preço, a qualquer custo. Então os controles administrativos foram todos rebaixados. Então, quando você olha essa miríade de fatores, eu realmente acho que, pesando esses dois eixos, né, o político e o jurídico, ele dificilmente retornará à cena política com o papel que ele teve recentemente. Você acha que ele chegará a se tornar inelegível mesmo?
Eu não sei realmente. É esse mês, né, que fecha o eu não Dia sei 22, mas marcado o pro dia julgamento pode ser 22. interrompido por algum pedido de vista, enfim. Mas o que eu posso afirmar é que o processo é muito consistente. E a jurisprudência do TSE, corretamente, tem sido muito firme no sentido de banimento daqueles que incorrem num problema clássico do pensamento democrático do mundo. Você é tolerante com os intolerantes? A democracia é tão ampla que comporta a legitimidade do comportamento, ou aceita o comportamento daqueles que querem destruí-la? Ou a democracia tem o dever de se proteger contra aqueles que querem destruí-la? E aí a Alemanha, pós-nazismo, respondeu, inclusive jurisprudencialmente, de um modo muito firme. Tanto que não admite a constituição de um partido abertamente nazista. Então, o TSE brasileiro, né, e o Supremo tem caminhado muito nessa direção nos anos mais recentes. Olha, a democracia aceita quase tudo, mas não aceita aqueles que querem infirmá-la, negá-la, tratorá-la, destroçá-la, né? Como infelizmente O aconteceu. senhor falou de erros cometidos pelo chamado, se não me engano, a expressão usada foi campo democrático. Sim. Quais foram, na sua avaliação? Principalmente quando você não faz mediação. Eu acho que nós temos que sempre medir a nossa força. E, às vezes, isso exige uma dose alta de modéstia. Então, nós não podemos ter um programa máximo, para homenagear Azedo de novo, numa conjuntura que exige um programa mínimo. Que é uma conjuntura em que nós estamos objetivamente... Agora, né, claro. Então tá Quer dizer, a errado correlação o de força é PT querer contra colocar... nós. Então tá A correlação errado o de PT. forças, objetivamente, é contra o nosso campo, no planeta. Então você não pode cobrar o presidente Lula ou cobrar o nosso governo como se essa conjuntura de uma vitória por 1,8, 1,8, né? De uma frente amplíssima, quase inimaginável, eu diria. Quer dizer, nenhum de nós, vamos incluir, um ano antes, imaginaria que a frente liderada por Lula teria a amplitude que objetivamente teve, com a graça de Deus. Por exemplo. O que o senhor está querendo dizer é o seguinte, é que esse governo Lula não pode ser um governo de esquerda. Ele tem que ser um governo de centro ou de centro-esquerda para sobreviver a esse Congresso que está aí, é isso? É, exatamente isso. E não pode colocar as pautas ideológicas, então, da esquerda. Essas têm que ficar fora. Não, elas podem ser colocadas, um Denise, assim, da luta de ideias, né? Na luta de ideias, os partidos, os movimentos sociais, porque eu distingo. Uma coisa é o que os movimentos sociais dizem, os partidos dizem, um parlamentar diz, outra coisa é o que um governo implementa. Então, nós estamos no limite, se você olhar bem. Se olhar, por exemplo, os anúncios dessa semana. São anúncios que se inserem nos marcos do nacional desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek. E está ótimo. Já tá incentivar. E está ótimo. Esse é o ponto. Por quê? Incentivar a indústria automobilística. Isso não é sequer inovador. Tampouco radical. Mas nos marcos do que se tinha antes, com Paulo Guedes, o Ministério da Economia, isso parece ser de ultra-esquerda. Então é mais ou menos aí que nós temos que caminhar. É o nosso tempero, nacional desenvolvimentismo, campo da democracia. Essa é a agenda do governo, Você tem na minha ótica. sobre isso com o presidente Lula? Eu falo o tempo inteiro com todo mundo, porque eu tenho, assim, uma tranquilidade de ter muita transparência nas minhas posições. E acho que o presidente Lula, na verdade, não só precisa ser convencido disto, como ele convenceu muitos. Ao, por exemplo, colocar o Alckmin de vice. Eu acho que essa foi um sinal muito importante e acho que até aqui no governo ele tem procurado fazer essas mediações, ele e Lula. Às vezes, nós somos cobrados, o governo é cobrado sobre certos temas, devia avançar mais rápido nisto. Não, você não avança mais rápido se você não tem o instrumento para avançar mais rápido. O que é o motor que lhe impulsiona? Não é vontade apenas. Então isso é voluntarismo. Você precisa ter as condições objetivas
para fazer com que você avance. Não basta querer. É preciso poder avançar. Por que essa base de apoio do governo dentro do Congresso ainda se mantém muito reduzida? Não é só porque, claro, quando se elegeu, foi eleito. Mas não parece que esse progresso, em termos de aumentar essa base, está se dando de forma muito lenta, ou não? Eu acho que há uma dificuldade objetiva, aí sim, nova no Brasil, que é a parlamentarização da gestão orçamentária. Então, nós tivemos 2 plebiscitos, nós todos lembramos em que circunstâncias, em que o modelo eleito foi o presidencialismo. Ocorre que a fragilização dos presidentes, da figura do presidente da República nos anos mais recentes, levou a que o Congresso avançasse por sobre uma prerrogativa classicamente íncita ao Poder Executivo, qual seja o arbitramento das prioridades orçamentárias e financeiras. Então, acho que o embaraço, Noblat, está concretamente nisto. Em que medida você tem um semipresidencialismo fático, jurídico, não creio que teremos. A tese do Michel. Jurídico eu não acredito. Quem disse que o presidencialismo está esfarrapado? O presidente Michel Temer disse. O senhor concorda? Na verdade, do impeachment para cá, ou do cerco a Dilma para cá no segundo mandato, foi isso que aconteceu. E aí há algozes e vítimas nesse processo. Eu tenho muito carinho pelo Michel Temer, pessoalmente. Mas há algozes, que hoje Ele tem... foi algoz, o senhor acha? Claro, Total. ele e outros tantos. Eu sabia que tu faria essa pergunta. Bom, foi, objetivamente foi. Vítima, né? Veja bem, eu estava ali, não teve bom, jeito, tive que Estava passando, me chamaram. Mas aí, o que aconteceu? Ia passeando. O Eduardo Cunha. O fenecimento da figura. Podia O ser pior. fenecimento do presidente, né? E aí, o que aconteceu, que é difícil você chegar. Então, vamos imaginar que a Mara tome... O que é isso aqui? Limonada? Tome limonada, eu achei que é caipirinha. Tome Diesel. Vamos imaginar que a Essa Mara é aprovada. tome limonada todo dia. Todo santo dia ela toma 5. Aí um belo dia venho eu e diz assim, ô Mara, não vai dar mais para tomar limonada. A Mara vai reagir. Então é isso, essa é a dificuldade de formação da base. Essa história, o ministro A, o ministro B, eu vou dizer para vocês o seguinte, tem gente no governo que eu gosto mais, tem gente que eu gosto menos. Tem gente que gosta de mim, tem gente que provavelmente não gosta de mim, mas eu sou contra a injustiça. Contra quem quer que seja. E neste caso, às vezes, ficam tentando crucificar um outro ministro. Ah, o ministro falou isso, o ministro falou aquilo. Como se fosse este detalhe, essa cereja, que definisse a relação entre os poderes. Qual ministro está sendo crucificado? Às vezes, aqueles que são ditos como palacianos. Né? Diz assim, Os responsáveis pela articulação política. pela articulação política, o Padilha devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Eu acho que nas condições existentes, que são muito deterioradas, muito depreciadas, eu acho que eles estão fazendo o máximo. É claro que eu não concordo com tudo. Né? Eu não concordo Ministro, e posso ter críticas, mas eu acho que o Ministro, tema principal é esse. Desculpe, o tema principal é esse, que é o tema político mais relevante hoje orçamento no Brasil. secreto. Orçamento secreto. De um modo geral. Orçamento secreto, emenda A, B, C, RP não sei o quê, RP não sei o quê. Enquanto não equacionar isso, e que envolve um debate sobre governabilidade, envolve um debate sobre transparência / probidade, e envolve um debate sobre eficiência. Que é um debate político mais nobre que tem hoje no O Brasil. senhor vê o risco disso aumentar o grau de judicialização da política? Sim. Isso vai para o STF, tudo isso? Sim, creio que vai. De algum momento vai o tema institucional em si e o debate sobre os casos. Porque no momento em que não há critérios objetivos, não há critérios claros, etc., isso é um convite à judicialização. Agora tem Permanente. solução, ministro? Tem solução política para tentar resolver? Tem, o que porque eu Jesus escuto Cristo é que ressuscitou Lázaro. Então,
Então, quem é cristão, quem é cristão sempre vê esperança. É isso. Mesmo nas situações mais absurdamente definitivas, há solução. O prazo disso... Alguém vai ter que ceder, né? O prazo... Talvez Jesus Cristo precise voltar, né? Não sabemos quando. Mas católico, apostólico, romano, devoto de São Francisco de Assis. E estou já no Ministério da Justiça abarrotado de imagem de santo. Porque os amigos vão mandando, né? Fica a dica também, quem quiser mandar. Orações são bem-vindas. São muito bem-vindas. Agora, nessa viagem última que eu fiz ao Nordeste, eu ganhei São Francisco de Assis e Sergipe, ganhei Santa Dulce na Bahia, então onde eu vou é o meu ministério particular, o Ministério da Fé. Pega o mais desocupado e pede a ele. Tem essa máxima. Um padre me disse isso uma vez, pega esse, e ele disse, olha, esse santo é forte. Eu disse, padre, me perdoe, eu não conheço. Ele disse, Flávio, este é forte. Ele vive desocupado no céu. São Francisco, Santo Antônio, estão muito meu tio foi seu bispo lá em São Luís. Dom José de Medeiros da Uruguai. É verdade, um bispo ilustre. Está na história da igreja. O sobrinho nada aprendeu, né? E o sobrinho nada aprendeu. Que é isso, rapaz? Ajudava a missa. Porque a fronteira entre Paulo e Saulo é muito tênue. Daqui a pouco está chegando a hora do show aí. Então, eu não queria deixar de abordar um assunto aqui. Até porque o senhor tem formação também tem a pergunta jurídica, que é o seguinte, vem cá, nós estamos na iminência da cassação do Dallagnol. O Moro está ali meio balançado, não é? O nosso juiz lá do Rio, Geraldo Bretas, também já está ali saindo pela lateral. Enfim, a Lava Jato está se desmoronando aí, não é? E eu queria a sua visão da Lava Jato e de todos os efeitos em função dessa deterioração dela, desses efeitos, digamos assim, de absolvição que ela exerceu, não só no presidente Lula, mas no efeito cascata disso, né? É a fronteira do uso. A Lava Jato errou, a Lava Jato... É a fronteira do uso em relação ao abuso, que é um debate milenar no direito. Né? Você tem um direito legítimo quando você usa mal, isso que era de modo primeiro era legítimo, se tornou ilegítimo. Foi o que aconteceu. A Lava Jato começa na direção certa, apurar casos de corrupção. Mas aí ela foi se perdendo na medida em que ela deixou de proceder em respeito, em acatamento a um estatuto técnico do direito e passou a obedecer a insumos oriundos de outros subsistemas de poder. Ultramediatização, ultrapolitização, interesses econômicos, interesses transnacionais. E aí o Estatuto Técnico do Direito, na sua autonomia, vamos chamar científica, passou a ser atropelado. E aí resultou em quê? Lá adiante? Nulidade. Por exemplo, existem regras de competência. Não é um juiz que define a sua própria competência. Ele não escolhe o que vai julgar. Porque se ele escolhe o que julga, obviamente ele deixa de ser imparcial. Então, a Lava Jato se perde na medida em que, por exemplo, essas regras de competência foram sendo elastecidas ao sabor do juiz. Então, ele escolhia o que ele queria julgar. Então, tem o sítio de Atibaia, bota pra cá. Tem o triplex, não sei o quê, bota pra cá. Tem não sei o quê em Brasília, ou seja lá onde for, bota pra cá. Mas vocês teriam um tipo como exercer um poder de contenção disso? Deveria ter contido. Mas não conteve por quê? Não conteve por quê? Não conteve por quê? Porque havia uma ultramediatização naquele momento que praticamente constrangeu as instâncias de controle. E o judiciário. Mas as instâncias de controle o judiciário foi. A lei? O judiciário tem que seguir a lei. Não tem é o que eu defendo, Denise. Eu também acho, né? Mas eu acho que isso sim, de volta, né? A senhora só não pode querer fazer um impeachment meu, porque eu sou entrevistado.
Não vai defender meu impeachment. Foi a ambição política que gerou isso, Claro. então, mas ela estava na origem... Humano, demasiadamente humano, livro de Eclesiastes, vaidade, Mas vaidade, essa ambição por política aí estava vai. na origem da Operação Lava Na Jato origem, ou não. foi no meio? Eu acho que ela foi se colocando ali. Tal como Satanás tentando estes pobres pecadores no deserto. Aí foi oferecendo. Foi oferecendo as maravilhas do mundo e eles foram se encantando pelas Então, maravilhas acha do que o mundo. Sérgio Moro deve pagar por tudo isso, né? Acho que a essas alturas já está pagando, né? De que forma? As sanções morais fazem parte da vida. Quer dizer, qual o nível de credibilidade técnica que ele tem hoje na comunidade dos pares? E pelo que o senhor conhece da vida judiciária, tudo isso pode ir mais longe para ele? Acho que sim. Pode, não sei se vai, mas pode. E eu não queria, porque eu tenho 33 anos de atuação profissional. O que eu tenho assim mais cuidado é com a minha reputação. Maior cuidado. Reputação técnica, inclusive. Ministro, Ética e técnica. só essa que tem a ver com esse assunto. Tem a ver com isso? Tem. O Zanin, que está sendo indicado agora para o Supremo, a grande vitória dele foi sustentar, acho que desde a inicial, que o Moro não era juiz natural. E essa foi a tese que acabou prevalecendo no final e que vale para todo mundo. Não é só para o Lula, vale para todos os réus que não deveriam estar sob o foro do Moro e estavam. Como é que o senhor vê isso? Assim? Quais as consequências que isso pode ter? Pelo lado, vamos dizer assim, do afetivo positivo e afetivo negativo. Do ponto de vista da justiça brasileira, da credibilidade da magistratura e, inclusive, quanto à indicação do próprio Zanin, que muitos contestam, porque era advogado Lula, eventualmente não poderia julgar qualquer ação que envolvesse o presidente da República, etc. Como é que o senhor vê isso? Sobre essa questão de critérios, eu até escrevi no Twitter que o Zanin preenche os 2 requisitos constitucionais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele tem saber jurídico, reconhecido pelos pares, e ele tem reputação ilibada, pelo menos até este momento que nós estamos falando, nunca se ergueu nada contra ele. Sobre essa questão de ter ou não relação com o presidente da República, veja, esse é um debate internacional. Nos Estados Unidos ele acontece do mesmo jeito, na Europa também. Qualquer que seja o mecanismo de seleção, sempre vai ter subjetividade, a não ser que fosse concurso público. Alguns países, nossos vizinhos, adotaram o critério de eleição. Elege o ministro da Suprema Corte, ou do Tribunal Constitucional. Mas se for um mecanismo de recrutamento que passa pelo Congresso, pelo Executivo, sempre vai ter uma proximidade com alguém, óbvio. E isso aconteceu com outras indicações ao longo da história brasileira. Se você pegar desde Vitor Nunes Leal, para citar pessoas que são indiscutivelmente excelentes escolhas no Supremo. Na época da escolha do Vitor Nunes Leal também houve crítica, na época da escolha da Wandelise Silva também houve crítica desta natureza, né, de proximidade com quem indicou, no caso Juscelino e João Goulart. Então eu acho que isso realmente não tem peso, até porque a história, tanto nos Estados Unidos, desde a corte de Warren, que Warren era um republicano e foi o líder da pauta do direito civil na Suprema Corte dos Estados Unidos, coisa que ninguém imaginava, que ele seria um cara supostamente à direita. Então essas mudanças também acontecem, aliás, estão acontecendo aos olhos de todos, né, na hora presente no Supremo, ou seja, está empiricamente provado que não é a indicação que define a posição posterior do ministro da Suprema Corte, e você tem dezenas de exemplos no Brasil e outros países. Então acho que a escolha do Zanin não tem nada que a manche, que a macule. Realmente acho, portanto, que foi uma boa escolha e acho que ele será um excelente juiz para o Brasil. Em relação à Lava Jato, eu acho que eu vi por dentro do sistema de justiça, embora não pertença mais a ele diretamente, mas tenho muitos amigos, claro, uma dificuldade de lidar com esse impacto. Então eu diria que foi um aprendizado institucional, no sentido de que você tem que redobrar os cuidados
para que essas tentações mundanas, chamemos assim, não acabem desviando a justiça daquilo que é a sua missão principal. Juiz popstar é uma antinomia, é uma contradição insanável. Um juiz não pode ser popstar, porque se ele for popstar ou buscar ser popstar, ele já não é juiz, porque ele está em busca de popularidade. E ser juiz exige que você seja contra-majoritário. Eu diria, sobretudo, ser contra-majoritário. É quando se define o juiz, diferente do político. Eu sou pago para expressar, eu como político, senador do meu estado, sou pago para expressar a posição da maioria da sociedade. Dialogar com essa maioria e conduzi-la e ser conduzido por ela. O juiz não. O juiz não pode ter uma pauta que seja derivada do pensamento majoritário da sociedade. Então, eu acho que esse aprendizado é o maior legado institucional que a Lava Jato deixou para o judiciário. E esses casos individuais, acho que a história está respondendo e está distribuindo as sanções de modo adequado. Eu queria falar de segurança pública. Só um aspecto que eu acho relevante na segurança pública, senão a gente não fala dessa outra parte do seu ministério. É o seguinte, nos últimos 20 anos, as empresas brasileiras, empresas entre aspas, que mais se internacionalizaram, mais cresceram depois do segmento bancário, foram as facções do crime organizado exportadoras de drogas. Qual é o plano de voo do seu ministério em relação a isso? Porque nós vivemos uma epidemia de violência, por exemplo, 20 dos municípios mais violentos do país, ou melhor, entre os 20, pelo menos 12 estão na Amazônia. São pequenas cidades, etc. Mas convulsionadas por essa efervescência do tráfico de drogas que cresce assustadoramente no Brasil, em escala industrial. Qual é o plano de voo de vocês? Mês passado, no Chile, houve uma reunião de 100 agências policiais. O que vem aí pela frente? Sobretudo, em primeiro lugar, você sublinhar o óbvio. Ou seja, que este é o tema mais importante para a segurança pública no Brasil. Nós estamos afirmando isso. Combate às organizações criminosas é vital, inclusive para combater o roubo ou furto de celular do ponto de ônibus, do estudante, ou do porteiro, ou da dona de casa que acabou de descer do ônibus e está retornando para casa. Por quê? Porque essa proliferação de crimes patrimoniais, violentos ou não, deriva em larga medida dos contratos existentes no âmbito das organizações criminosas, que vão dos chefes até o pequeno varejista que tem meta a cumprir. E se ele não cumpre as metas, o que ele faz? Ele rouba ou furta o celular para cumprir a meta. Então, hoje é um bloco criminoso, mesmo na Amazônia. O crime ambiental não é mais separado do narcotráfico. Você vê a dificuldade na desintrusão do território Yanomami em Roraima. Por que está a dificuldade? Não é o garimpeiro que está lá. Esse já saiu há muito tempo. Mas nós estamos lá agora operando com quem? Com facção criminosa, armada. Facções com raízes no Brasil e na Venezuela. Então é o narcogarimpo, é a narcomilícia, no caso do Rio de Janeiro. Então, no momento em que você tem o diagnóstico correto, você posiciona os recursos existentes nessa direção. Como? O que nós estamos fazendo? Primeiro, expandindo a estrutura da Polícia Federal em relação a isto. Então, nós temos 2 organismos que nós vamos implantar em todos os estados do país. Uma se chama GISE, que é Grupo de Investigação em Casos Sensíveis, e a outra chama FICO, Força Integrada em Combate ao Crime Organizado. O que a FICO faz? Ela integra o trabalho da PF com a Polícia Estadual. Então essa é uma mudança institucional, para aumentar o poder de movimentação da Polícia Federal. A Polícia Rodoviária Federal também foi atraída por essa pauta, quer dizer, foi orientada por mim a esta pauta, aprender arma e droga, e faz isso muito bem hoje. Eu noticio sempre às 6 da manhã as operações que estão acontecendo naquele dia. Hoje, por exemplo, aconteceram várias.
E em terceiro lugar, finalmente, integração com as polícias estaduais. Eu tenho trabalhado com todos os secretários de segurança, todos os chefes de polícia, todos os comandantes de PM, e quero dizer que nesse nível a colaboração é total, independentemente do partido do governador. E tenho trabalhado com eles, inclusive para que eles usem os recursos que nós dispomos e que estavam represados no Ministério da Justiça, porque quando lá cheguei, encontrei 4 bilhões de reais paralisados. Do SUSP, do Fundo Nacional, do FUNPEN e de emendas parlamentares. 4 bilhões. É essa gente que quer falar, essa gente que permitiu isso, que quer falar que nós não estamos priorizando a segurança. Que prioridade que eles davam à segurança? Eu encontrei 2 bilhões e 400 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública parados no Ministério da Justiça. Eu encontrei 1 bilhão e 200 milhões de recursos parados no Fundo Penitenciário Nacional. E o que é que eu fiz? Eu mudei a norma em março e estou viajando os estados, trabalhando, né? Comercial e FAB, quando necessário, porque é trabalhando, não estou fazendo turismo. E aí, dizendo o quê? Dizendo, gastem o dinheiro. Aqui estão as viaturas, aqui estão as armas. Façam. Então eu diria hoje que a gente caminha na direção certa, que é implantar o Sistema Único de Segurança Pública, o SUS. E inteligência financeira? Bom. Aqui tem uma intervenção da Lorena, porque eu estou recebendo aqui, a produção está dizendo que a gente tem que libertar o ministro. Eu estava preocupado onde é que eu requeria habeas corpus, né? E eu já olhei aqui para vários e tal. E não teve a menor. Ia sair a 1 hora. Acho que a Mara tem uma pergunta. Não, só para a gente encerrar. Mas ministro. tu, Mara! Até você, Mara! Não, primeiro é sobre. Você foi chamado muitas vezes lá no Congresso e uma das motivações é a oposição querendo lacrar em cima de você e você reverteu isso e virou memes, mais memes, você dominou ali a lacração, você lacrou e fez a festa. Eu queria saber qual meme que você gosta mais de todos esses que você viu e segundo, quer dizer, toda essa popularidade, tem uma galera nova que te ama, que te adora na internet. Se o afeto negativo não violento, mas que destrói reputações, como aconteceu com Marina no passado, se você tem medo disso, porque você está ganhando uma popularidade que pode colocá-lo como alvo. Eu não tenho... entendi bem, Mara. Eu realmente não tenho esse receio. Porque eu acho que o mais importante assim, é você ter pé no chão. Por exemplo, você diz assim, qual o meme que eu gosto mais? É claro que é o meme do super-herói. Mas eu tenho uma coisa comigo. Eu sei que eu não posso voar. Eu sei que eu não tenho superpoderes. Você sabe que é um meme, né? Você sabe que é um meme só, né? Claro que é um meme. Por isso eu não tenho medo, entendeu? Porque o risco é a pessoa embarcar. Dá pra subir. É a história que o trapezista morre quando acha que sabe voar. Então eu sei que eu não sou o Hulk, embora pareça um pouco. Então eu sei exatamente meus limites. Então eu sei mais ou menos onde eu estou, o papel que eu exerço, e tenho tranquilidade em relação a isso. E me vacinei ao longo da vida com delírios de poder, ambições desmedidas e tal. Então eu faço o meu papel. Ou seja, você não é candidato à presidência? Meu candidato a presidente da República tem nome, Luiz Inácio Lula da Silva. Vou votar nele. E se o Lula não for candidato? Aí você vota em mim? Eu? Acho que tá bom, eu li assim. Claro que sim. Eu li assim. Pessoal, obrigado. Uma coisa que é ritual do programa. A gente está tomando mais tempo do que o Congresso. A Lorena vai brigar com a gente. Tem uma coisa aqui tem uma que pergunta que não quer calar. A pergunta do economista que eu tenho que fazer aqui, que entra em todo o programa. E principalmente quando a gente não fala de economia no programa, né? Então, a pergunta de hoje é do economista-chefe da Riag Investimentos, o Marcelo Fonseca. Olá, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar da Confraria do Brito. Minha pergunta ao ministro se refere à Petrobras e ao CAD. Em 2019,
a Petrobras assinou junto ao CAD um TCC, que é um termo de compromisso de cessação, segundo o qual ela se obrigava a vender 8 das suas 13 refinarias para fins de estímulo à concorrência no mercado de refino de petróleo. A gente sabe que a política da nova administração do presidente Lula, ela vai no sentido contrário à das administrações anteriores e pretende fazer com que a Petrobras volte a assumir um papel mais relevante em diversas áreas do segmento de petróleo, inclusive no segmento de refino. E a minha pergunta, portanto, é se existe a intenção do CAD de rever, de alguma forma, esse termo que forçava a Petrobras a se desfazer das suas refinarias. Muito obrigado. Nós temos 2 condicionantes. O primeiro é que, legitimamente, a política do governo mudou. Legitimamente, por quê? Porque é fruto da vontade popular. O segundo condicionante, igualmente relevante, é que nós vamos ter uma grande mudança da composição do CAD agora no segundo semestre. Nós teremos uma mudança quase completa da composição do CAD. Então, é razoável supor que, em relação ao que foi feito, eu tenho essa posição de um modo geral. O que já foi feito, foi feito. Agora, daqui para frente, é possível revisões de compromissos, prazos? Sim, claro, é possível. Por quê? Porque isso é democrático. Nós não podemos pretender que instâncias supostamente técnicas, supostamente que eu digo no sentido de serem puramente técnicas, é claro que não são, tenham uma certa imunidade à soberania popular. Isso vale para as agências de modo geral, reguladoras, vale para o CAD. Então é natural que, havendo uma mudança correta da orientação política, no sentido que soberania energética é um atributo da soberania nacional. Não existe nação autenticamente soberana sem soberania energética. Guerras são feitas por causa disso. Então, nós estamos tendo um ajustamento geral a essa visão política que o governo tem. É claro que não serei eu que vou hierarquicamente determinar isso ao CAD, porque não me cabe, mas é razoável supor que, com mudanças de composição, com mudanças de política, também mudem as diretrizes gerais que levam a certas decisões de órgãos reguladores, entre os quais o CAD, também o Banco Central, também agências reguladoras. Por exemplo, em relação à taxa de juros. Existe um ponto ótimo, abstrato, metafísico da taxa de juros? Ou existe uma margem de subjetividade nesse arbitramento? É claro que existe uma margem de subjetividade, de tempero, de sabor. E esse tempero, esse sabor na democracia é chamado de voto popular. Então é o voto popular que mais ou menos tempera e gradua. Por isso que não são indevidas as falas do presidente Lula sobre a taxa de juros. Eu diria que mais do que um direito, é um dever. O que ele não pode é substituir o Banco Central e dizer qual será a taxa de juros. Não, mas orientar, debater, propor. Falar mal dela? É um direito. Vai começar outro programa. É um direito. É um direito democrático. Eu diria que, como a taxa de juros está errada, eu diria que até um dever. Eu vejo assim. Você vai ganhar uma foto do Brito, sabia? A filha do Brito está aqui com uma foto legal, pra você. Que bom, que alegria. Você conheceu o Brito? Conheci, claro. Claro que eu conheci. Uma lenda, né? Uma lenda do... obrigado. Essa eu vou te mostrar aqui, qual é que a pessoa não precisa abrir? Não, cara, não deixa ele abrir É agora. porque... Até o senhor enrolar isso tudo. É bom, eu olho depois. Enfim. Mas agradeço muito, muito obrigado. O prato da boa lembrança, viu? Você sentou na mesa... Sim. O que significa dizer que não tem almoço, né? Então eu quero deixar claro aqui que eu fui vítima de uma sabatina intensa. Olha, ó, da chefe da produção. Eu fui a vítima de uma sabatina intensa e resolveram acreditar na fake news que eu estou de dieta e me impor uma dieta. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado a vocês todos. Mas tinha uma caipirinha aqui, ministro. Limonada. Muito bem, prazer. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada, meu ministro. Amigos queridos, tchau. Quer dizer, amigos não, porque senão vão dizer que vocês... Afeto positivo. Senão vão dizer que vocês são suspeitos. É só uma... Denise, prazer. Tchau, obrigada.
Tchau. Tudo de bom. Camarada, um abraço. Falou da terceira internacional e se animou. Esqueci de falar do Guarda Maranhão. assim de graça. De graça não. Mais um presente, essa é a marca. Merecia que eu vou mais. entregar. Que é do Pilagalo, esse que autografou pro senhor, tá aqui uma dedicatória. legal. É um mês já. Mas a culpa é dele, ministro, não foi minha. Eu falei que eu ia não, entregar jamais. pro senhor e acabei deixando pra entregar pessoalmente. Vai entregar pra Lorena. Esse passo ele, ó. é mais de uma hora, né? Não, mas eu já falei que contei história demais já. Por hoje tá bom, deixa eu tirar isso aqui. E a foto. Opa, caiu aqui. Não, mas a ideia é que você leve o microfone, porque a gente vai ficar na escuta, sabe? Estou curiosíssimo para ver essa É linda essa aqui, ó. Bom, comecemos. Peraí, deixa ele sair um pouco. Eu vou dizer que eu tô com culpa por Começa não a trocar essa fazer. cesta de pastel aqui. Faltou uma pergunta. A produção. Peraí, calma, ele tá ainda ali se despedindo. Calma. Faltou Como é que é? O Ariano Suassuna dizia o quê, Bucho? Tem que falar pelas costas. Fala pelas costas, pela frente, cria muito constrangimento, é falta de educação. É falar mal pelas costas, né? Porque pela frente é desagradável. Desagradável, constrangimento. Não Desagradável. custa nada Mas deixar a eu pessoa quero- sair. Uma descortesia. Diria que é um afago negativo. Eu quero fazer um meia-culpa, que faltou uma pergunta sobre o Maranhão e a situação dos pobres no Maranhão. É verdade. Faltou essa questão. Vocês Mas querem vem cá, que- mas o vocês programa querem que- acabou, né? Não, o programa continua. Vai ser tipo aquele do Top. Top. Vai levar que é 2 horas de programa. Nós estamos na internet, Aziza. Internet. São É. 2h35. Qual? Eu tocasse pastel. Nessa? Mas tá apagada. Ali, troca pra Troca Ela aí, tá troca aí, ó. apagada. Ela não tá rolando. E tem a questão apagada, dos não? indígenas. Mas Não esse tem pastel luzinha tá acesa? frio, não tem um pastelzinho mais quentinho, não? E a Denise lembrou também É a assim questão mesmo, sem indígena luzinha do Maranhão. acesa? esse fiapo que vem dele. É bacalhau. Vem cá. Vem cá, gente. Noblar, pega o pastel ali de carne. Ó, só me cabe, tá vendo? Só me cabe deixou ali pegar um pra gente, pastel. põe pra cá. Ó, gente, agora que o entrevistado saiu, a gente pode, de forma mais à vontade, falar mal dele se for o caso. Então eu queria começar pelo Bosco? O que é que você achou da conversa do ministro? Mas eu não quero, não. Eu achei bom, achei boa. Acho que esse tempo nunca é suficiente para a gente explorar tudo, né? Como disse o Casado, não entramos muito na seara da segurança pública, que é um tema maravilhoso. Eu acho Mas- que tem várias coisas aqui, né? Esses 4 bilhões que ele disse em controlar, significa que o Sérgio Moro não usou nenhum tostão da reserva deixada pelo Juba, que foi aprovada pelo Congresso. Então não Sérgio houve Moro e o segurança Anderson. pública. Mas Sérgio Moro foi menos tempo do que o Anderson, né? Do que o Anderson Torres? Nem André Moro nem Mendonça. Anderson. Nenhum dos Moro dois foi usou. André Pequeno Mendonça tempo. também, que foi ministro. O Porque Sérgio Moro esse- sai em junho Esse de recurso ele 2021, veio da foi nas loteria. Ele uma saiu engenharia em que foi feita 2020, junho de 2020. Seria a Quando forma veio. da União quanto tempo participar o da Sérgio Moro segurança ficou? Saiu na pública, que é época uma da prerrogativa constitucional Ministro da dos Justiça Estados. Moro, é isso o tempo? Peraí, tentem chegar a um acordo para que colocar o uma Fábio ordem. e os outros Não, ouçam. se pedir para falar, eu estava Não, falando. eu tô defendendo o seu direito de fala. Não, Fica- Que é uma coisa rara, diga-se de passagem. É verdade, é verdade. O que ele fala pouco ou eu defendo pouco? Mas diga, Bosco. Fala, Bosco. Não é isso, os caras não fizeram segurança pública de nenhuma forma. Por exemplo, Isso é uma surpresa? o Sistema Único de Segurança Pública foi deixado pronto com essa verba de 4 bi, que era a forma que a União tinha de participar da segurança pública, que é uma prerrogativa exclusiva constitucional dos estados. Mas você tendo 4 bi, você consegue atrair os Você estados com a surpreendente, parceria. Casado? Nada foi usado. Ele disse aí que vai implementar o Sistema Único de Segurança Segurança, pública. que é uma coisa muito positiva, né? Por exemplo, a Ilona Sabor, que é do Fórum de Segurança Pública, foi tirada do SUSP, do Conselho do SUSP, pelo Sérgio Moro. É verdade, logo no começo. De uma forma grosseira, logo no começo. Logo Ele já, no começo do governo, ele já ela começou foi de- anunciada. ele já começou de Isso era uma monte boa de... pergunta, se ele ia fazer um desagravo, alguma coisa assim. Mas ele citou a instituição que ela A Igarapé, né? comanda, Igarapé. Igarapé.
Mas não citou ela. Olha, o Moro né? foi A gente não ministro. lembrou também na hora. Né? Mas eu acho que essas O Moro- coisas, o tanto Moro dinheiro quanto eventuais nomes, detalhes, são, me parece, irrelevantes quando você olha a política de segurança pública, não só do governo Bolsonaro, mas dos anteriores também. É um fracasso absoluto. Chegou a uma situação limite em algumas cidades. resolver, né? Todo mundo promete. Né? Ele foi entendeu? ministro, o Moro foi ministro da Justiça de janeiro de 2019 a abril de 2020. Um ano e pouquinho. É um fracasso nacional. Aliás, não só nacional, mas a guerra às drogas, que move que arrasta e impulsiona essa violência urbana, rural também, contrabando de armas, crimes, a disseminação de crimes ambientais em todo o país. Nessa esteira. Agora, o fracasso dos governos, me parece, está claríssimo, sucessivos governos, é na guerra à droga. A apreensão, essa coisa, por exemplo, que ele anunciou aqui, ele comentou, né? Que vamos fazer apreensões, né, polícia, etc. Vem cá, tudo bem. Estamos vendo esse mesmo filme há muito tempo. Mas o SUS, que você não acha que pode ser uma resposta eficiente? Se você não, minha modesta avaliação, se você não puser a mão no dinheiro dessas pessoas, desista. Mas você pôr a mão no dinheiro dessas pessoas, você precisa ter dinheiro para movimentar toda uma estrutura. E isso foi... Olha, você quer ver uma coisa? Esse processo do governo Bolsonaro de trazer Polícia Federal, Polícia Militar e tudo para ser um aliado do governo no plano interno, desmobilizou muito uma coisa que vinha ocorrendo e que eu pude testemunhar, eu pude ver de perto, que eram os grandes acordos internacionais em torno da fronteira na Amazônia. Por exemplo, pela primeira vez, você tinha obtido uma licença, um acordo dos países vizinhos fronteiriços ao Brasil para que uma determinada perseguição policial em torno de traficantes, tudo pudesse avançar pelo território do país vizinho, que era uma coisa que nunca tinha sido obtida. Então tudo isso foi feito e foi largado. Esses acordos começaram a ser assinados. Né? Então, por exemplo, antes você fazia assim, as fronteiras de água, né? Um rio da Amazônia. A Polícia Federal está aqui perseguindo um barco de traficantes. A fronteira é na água. Ela não é uma fronteira clara, mas a partir daquilo ali você sabe que já é o peru. Não é? Então, mas se você está nessa perseguição e passa aquele limite, no dia seguinte o embaixador do Peru amanhece aqui no Ministério da Defesa e da Justiça. No dia seguinte, 7 horas ele está lá. Para reclamar. Então, disso se valem o tráfico, e isso é muito importante, não é um detalhe, porque ele se vale desses artifícios para trabalhar ali sem poder ser acossado. Isso estava sendo superado, acordos estavam sendo assinados com os países, permitindo que um país chegue e invada o território do outro numa perseguição ou numa investigação até determinado número de quilômetros, né? Desde que depois divida a investigação com aquele país. Isso tudo foi largado. O governo Bolsonaro foi um mergulho para dentro no sentido de aliciamento e cooptação de polícias para ele. Então, assim, e você vê, o cofre com 4 bilhões... É muito dinheiro. Porra, o cofre com 4 bilhões, rapaz. Esses 4 bilhões foram uma suadeira para serem obtidos. Foi uma reengenharia feita na base das loterias para conseguir esse dinheiro para a segurança pública. Por exemplo, com esse dinheiro o governo pode conseguir que os estados atraídos por essa participação nesse dinheiro finalmente concordem em uniformizar os seus dados criminais. Sem eles você não faz uma política pública de segurança. E muitos governadores concordam de que isso tem que ser... Isso é fundamental, porque, por exemplo, o número de homicídios, se o critério de você inserir um homicídio numa planilha de informação é diferente no Pará e na Bahia, você já não tem política pública possível. Por exemplo, determinado estado considera que homicídio ele só bota no boletim
como homicídio depois de investigado. E outros estados colocam já no seu boletim assim que ocorre o homicídio. Constatou que é homicídio, já coloca ali. Essa coisa porque isso é feito pelo SUS, né? Não, é feito pelo SUS. A estatística de homicídios é que consta nos atestados de óbito. Então a coisa começa no atestado de óbito. Então se você não consta no atestado de óbito, que foi morte violenta, já fica fora da estatística. Então você vê, esse dinheiro tinha esse atrativo, dizia assim, olha, como a União não pode participar da segurança pública constitucionalmente, a forma dela entrar era conseguir essa verba extra, porque todos os estados estão sufocados, não tem dinheiro para a segurança pública. Montar um sistema que unificasse. Né? Que unificasse, isso estava pronto. O Sérgio Moro ignorou isso, inclusive o Anderson mais ainda, e agora eu queria ver se o Flávio Dino estava atento a isso. Não foi possível explorar isso com ele, mas pela menção dele ao SUSP e a menção a essa verba, ele está atento. Inclusive a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, né, podia ter uma estrutura de cerco inteligente, que é eficientíssimo. Por exemplo, o caso de Vitória lá, Jucutuquara lá do Casado. Se o sujeito cometeu um crime dentro de Vitória, o cara não sai. Ele não sai, porque a cidade é monitorada por câmera e tal. Tem até um caso interessante de um cara de um estuprador que agia na cidade e pelo registro de circulação de veículos, o cara foi identificado pelo carro, porque o carro passava nas proximidades do local do evento, mais ou menos no mesmo horário, em todos os eventos, o mesmo carro. E os caras, pelo carro, chegaram no sujeito, que era um sujeito aparentemente com vida normal. Carro no nome dele, morava na cidade. E teve várias outras iniciativas, por exemplo, o banco de DNA, o negócio é importantíssimo. Já teve estuprador aí que foi identificado, o cara já estuprou há 20 anos atrás, quando não existia esse recurso. Acharam, né? Foi preso recentemente porque já estava no banco de DNA dele, o DNA dele. Então localizaram e foi possível identificá-lo, vinculá-lo a diversos estupros feitos há décadas passadas. Então, assim, tudo isso... Tem muita tecnologia hoje. Era verba que estava sendo enfiada ali, pelo Ministério da Segurança Pública, e que eu não vi em nenhum momento notícia de continuidade disso. Porque para deixar 4 bilhões em caixa... Mas aí nós comemos mosca, né? É esse que é o ponto. Eu acho que o tamanho do dinheiro que estava no caixa dá a dimensão do cuidado que foi dedicado a isso. E a gente podia ter explorado mais isso, né? Mas aí foi no finalzinho também. Agora, passando de pato para ganso, será que eu interpretei mal ou vocês concordam comigo? No final aí da conversa, de pato para ganso. No final da conversa, quando a gente perguntou sobre o negócio do Lula, que ele falou que o candidato era o Lula e tal, ele deixou no ar que se não fosse o Lula ele seria candidato, ou é a impressão minha? Ainda pediu Você vai votar em mim? Ele pediu voto. Pois é. Não, olha, quer dizer, eu não quero falar isso só pelas costas, mas porque ele já saiu. Mas não é isso, né? No ano passado, a minha leitura é essa. Não, em 2020, a história que me contaram foi exatamente isso, de alguém que ouviu do Flávio Dino. 2021, mesmo o Lula já estando solto, já tinha sido solto em 2021, não já? Já. Um amigo meu, que aliás pode ser que um dia venha para esta mesa discutir. Vem cá, eu não posso faltar 2 semanas que vira uma zorra. Tá falando aí, enrolando. Vem cá, um amigo meu. Então termina a história. Perguntou ao Flávio Dino, vem cá, você vai ser candidato a presidente? O Lula ainda não tinha se mexido ostensivamente ainda. Por isso que eu acho que é 2021, porque 2022 ele já estava se mexendo muito. A presidente da República ele disse, vou, a não ser que o Lula seja candidato. Se o Lula for candidato, eu apoio ele.
É a mesma coisa agora. Aliás, de todos os partidos, né? Cada um tem o tudo seu lá. conspirar a favor. E o Lula, não por alguma razão. Amigo, né? Ah, claro, imagina, o afeto negativo ali eu vai ser vou grande. perguntar a esse amigo se ele um dia vier para ser entrevistado nessa confraria. Não vou dizer o nome, mas você talvez já desconfie. Eu acho que o Azedo observou faz todo sentido. Com essa remate, com essa resposta que ele deu. Se o Lula não for candidato, por qualquer razão, à reeleição, o Dino é um nome forte. Agora, E o governo implode, né? Porque tem outros, né? Tá cheio de candidatos. Tá cheio de candidatos. Cheio de candidatos, cheio de Ele está candidatos. ganhando um protagonismo, e essa questão da segurança, quer dizer, se ele endereça essa questão da segurança, ele ganha. Mas não tem dúvida. Ainda mais. Eu vou dizer que ele está muito, consegue fazer alguma coisa, afetado positivamente para isso. Claro. Passando de pata ganso, novamente, aproveitando que o Casado sentou na cadeira do entrevistado. Você viu o que mandaram o que você achou? Eu acho o seguinte, olha, tem uma peça aí que ainda não está sendo posta no tabuleiro, que é o seguinte: Bolsonaro inelegível, se vier a ficar, tira de Lula a razão pela qual o Lula entrou nessa campanha do ano passado. Desidrata a motivação. O Lula para um novo mandato é possível, sempre é. Mas não me parece, desde a campanha do ano passado, que ele tenha disposição, esteja disposto a tanto. Isso vai abrir, entende? Vai abrir o caldeirão ali para a emergência dessas forças, ou seja, por poucos partidos e indivíduos que começam a oxigenar a política brasileira. Por quê? Tem 40 anos que são os mesmos candidatos. Veja só, 2026, Lula completará 37 anos como candidato eterno do PT à presidência da República. Só isso já é um fato extraordinário na história da democracia, como conhecemos desde a Grécia, desde a primeira eleição. Eu não era nascido. Hein? O Azedo não, é porque lá do pessoal do Espírito Santo consegue. Eu era adolescente nessa Mas época, é o seguinte, então não lembro direito. Eu não lembro direito. Mas é o seguinte, olha, chega um ponto de esgotamento, se não biológico, político-eleitoral. Vai dizer pro Biden. Estamos chegando. Esse biológico tudo bem, ele é um pode afeto ficar, negativo, pode ser né? candidato de novo até os 120 anos, não tem problema. Mas o fato é que você está chegando no Brasil a um limite de esgotamento, ao esgotamento da caciquia política que reinou nos últimos 40 anos. Você acha que vai haver uma renovação Tem que haver. compulsória, né? É natural, seja pelo processo biológico, que alguns não conseguirão eleição do sobreviver, Bolsonaro foi um pouco seja a pelo processo indicação político, dessa tendência, né? pela Um sinal necessidade trocado eleitoral. pela direita, etc., mas foi isso. A eleição do Bolsonaro. Veja bem, nós estamos falando aqui de segurança pública, não tem jeito. Segurança e educação serão os temas vitais daqui para frente, porque você terá um decréscimo relevante em empregos qualificados, porque você não terá gente para ocupar essas posições. Você vem de um desastre educacional na pandemia, que agravou o desastre que já existia. E você precisa, de fato, fazer esse país renascer de alguma forma. Na segurança, a mesma coisa. E esses temas tocam diretamente o coração da Dona Maria, seu José, seu João, seu Joaquim, que são os donos dos votos. As pessoas que vêm aí
os partidos que vão sobrar, ou eles se preparam para esse novo mundo ou vão naufragar nas urnas. É uma coisa mas que alguém me vai- chamou a alguém vai ser atenção, eleito, aí né? a Mara, a pergunta vai para a Mara. Foi o seguinte, Você quando viu que ele ele não fala, respondeu a pergunta. quando ele fala de que a agenda é uma agenda nacional desenvolvimentista, essa agenda é uma agenda esgotada com um processo de substituição de importações. A agenda do governo deveria ser integrar a economia brasileira, a indústria brasileira, recuperar competitividade para se integrar às cadeias globais de valor que estão se reestruturando regionalmente. Vamos dizer assim, a ideia de que você tem que adensar a cadeia produtiva. Inclusive o Alckmin, na entrevista, ontem, ele foi muito enfático nisso. Isso muita gente considera um erro. Você que entende de economia aqui, o que você achou disso? Ele deixou bem claro ali o seguinte: existe uma agenda econômica na cabeça da base do PT e da base de partido. A gente vê, inclusive, no que o Congresso, no que o governo encaminha o próprio arcabouço fiscal. O pessoal vota contra. Então, não é a agenda da esquerda. Essa agenda, ela está em franca modificação, porque mesmo a agenda desenvolvimentista, e aí eu vou falar do Ciro Gomes, que fala disso, mesmo o desenvolvimentismo do Ciro Gomes, que ele fala e que ele falou na campanha, não é aquele desenvolvimentismo que você pensa no passado, por uma questão lógica, que Do Juscelino. Que é a tecnologia. Claro, Então, não assim, é a isso quando agenda você mais fala da- de educação, da a gente está falando de inclusão indústria digital, automobilística. porque não adianta você dar educação e não dar inclusão digital, porque vão ser excluídos. E sustentabilidade também, né? Um assunto que está na pauta, de novo, que não dá mais para deixar de por onde lado. caminha o desenvolvimento e o agro com sustentabilidade, incorporando a questão ambiental. Lula está sendo jogado na discussão ambiental e está, enfim, como ele não é bobo nem nada, ele foi lá e pegou, mas não é. Lula não era um ativista ambiental. Ele não tem um projeto. Né? Ele Não, não nunca tem um foi. projeto. Tanto que brigou com a Marina lá no primeiro governo, né? Porque ele Não não se quis trata de seguir um o projeto ambiental isolado. Então, assim, É essa como ela está esquerda. dizendo. E essa questão, exatamente. Eu conversei uma vez, a gente entrevistou Marina aqui no canal sobre isso e falamos sobre isso. Não é a questão ambiental, ela é transversal em todos os ministérios. Não é no Ministério do Meio Ambiente. Por Ela exemplo, é transversal. Ontem, que dia da semana a gente está? Hoje é terça, né? Ontem, segunda-feira, você teve o anúncio lá de um programa ambiental do governo, a Marina, o Lula, etc. E, em seguida, o anúncio dos carros. Subsídios estatais para A indústria automobilística. a classe média com poder aquisitivo razoável, até R$120 mil, Podia ter para esperado comprar um dia, carros, né? Agora você fala consumidores de gasolina. Agora É uma você coisa fala meio isso para essa incongruente. galera nova que ama Flávio Dino na internet. A gente, Sim. o nosso diretor de operações, que é um menino, ele adora Flávio Dino. E ele estava me mostrando esses gráficos que eu mostrei para ele aqui. Foi tudo ele que me passou. Me manda Essa esse gráfico, me manda de esse baixo, gráfico. essa galera não quer saber de carro, muito menos carro com combustível fóssil. Lógico. Essa com galera certeza. precisa de aplicativo e se tiver carro é É outro elétrico, mundo. entendeu? É outro mundo. E temos que Antes de observar metrô, também, antes lembrar de o seguinte essa galera Eu, detalhe. como sou um também. cara moderno, eu vendi meu carro, agora eu ando de bicicleta. Eu nunca tive, não sei Eu Eu não dirigir. tenho carro Eu não há 5 anos. Eu não E dirijo. Uber. Mas aqui em Brasília fica caro, viu? Mas anda de carro o tempo todo. Porque você Tem tem que se deslocar muito para fazer as coisas. A gente tem que lembrar também o seguinte, Azedo. Essa estrutura partidária que PT, PSDB lideraram, O PSDB acabou, tá? não Em isso hoje, estado mas nos últimos de coma. 30 anos. É, Os últimos 30 anos foram os dois. é. Da Constituinte para cá, foram os Acabou dois. não, está em estado de coma. E pode ser que renasça. Para você, filho ingrato. né? Eu sou, mais ou menos, eu sou um... Olha aqui, Eu sou encerrar. Eu sei que bom, tem que né? encerrar. Eu só Crítico queria da falar- eu política. queria Então, fazer Eu quero dizer o uma seguinte, só observação. para concluir. Essa estrutura partidária, esses líderes, Não, conclui. essas lideranças, essas ideias sobre o país, elas foram produzidas, tá, no apagar das luzes da industrialização. No mundo. O Brasil é de uma industrialização tardia. É muito tardia.
o PT nasce como um partido, citando o PT como exemplo, um partido de base em cidades industriais, na esteira de um processo de industrialização que já estava, no Brasil inclusive, em decadência. Já estava entrando na terceira revolução industrial. Hoje o que você tem é esse choque, né, você que fala vimos ontem. Desenvolvimento, levando para a JK, É você está atrasado. Nós somos profissionais da empresa do Gutenberg. Quem está nos salvando aqui é a Mara, que está nos trazendo para a nova mídia. A Mara está trazendo a gente para a nova mídia. A gente resume o seguinte. É a vanguarda. Acabemos. Fechamos. Vamos acabar, mas acontece o seguinte. Não, você não quer acabar, eu quero só fazer uma observação, Noblar. Não, é o seguinte. Não, mas é rapidamente. Porque é o seguinte, está todo mundo falando, Flávio Dino candidato. Flávio Dino só vai ser candidato, primeiro, se o partido dele quiser. Aquele partido dele está um barata voa que só Deus sabe. Né? Qual partido que ele vai? Na esquerda tem poucas opções. Exatamente, ele tem o Geraldo Alckmin lá, que também está sendo chamado pelo PSD do Gilberto Kassab. Ou seja, esse jogo está super embaralhado, muito embaralhado, e não vai ter jeito Simone de tirar esse nó. É centro-esquerda ou centro-direita? Ô, Mara, não temos que acabar esse negócio? Vamos acabar. Simone Tebet tem que fazer ir para o divã para saber o que ela vai ser. Algumas pessoas não falaram. Pronto. A questão inicial é que algumas pessoas não tomaram lítio, como eu tomei, e aí tiveram que, eventualmente, sair de cena por alguns momentos. A questão colocada pelo Casado foi: Lula vai ser candidato ou não? Ou pelo menos a provocação um pouco foi nesse sentido. Vamos responder rapidamente cada um, na base, se possível, do sim ou não. Você acha que Lula vai ser candidato à reeleição? O PT até hoje não criou nenhuma alternativa ao Lula. Então, o PT insistirá na manutenção. Azedo. Eu não sei. Eu não sei porque se a lógica da política, a lógica seria ele ser candidato à reeleição, porque é o fundamento do princípio da reeleição, é esse, o cara poder ter mais um mandato. Mas a situação é tão complexa que eu não sei. Eu não sei. Eu não vou apostar. Deixa acontecer. A minha aposta ele vai ser pressionado pelo PT para ser candidato, porque o PT, a briga interna ali é tão grande, porque tem o Rui Costa que quer, tem o Fernando Haddad que quer, e ele, como sempre, o que o PT quer, ele sempre dá um jeito de fazer, é bem capaz que ele seja. Tá. Eu acho que ele será candidato à reeleição também a preço de hoje. Casado já falou. Eu acho que não. Você acha que ele não será candidato? Acho que não. Você, Mara? Eu acho que não, mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Uma vez, eu fazia parte do elenco da Meninas do Júnior. E aí teve uma discussão dessa de Bolsonaro. E todo mundo lá falando de Bolsonaro. Só tinha gente fera, Cris, Lobo, enfim, só gente fera, né? E eu, que cubro economia, não cubro política, eu falei: que Bolsonaro? Vocês estão malucos? Bolsonaro vai ser presidente? Ou seja, eu não entendo nada de Você não foi a única. Você não foi a única. Posso te garantir? Foi a única. Aliás, a maioria. Bom, chegamos, contrariando toda a coletividade, chegamos ao final de mais uma sessão da Confraria do Brito. E esperamos nos reencontrar na próxima semana. Muito obrigado.